Olá, meus amigos leitores! Hoje o livro do mês de outubro, eu que escolhi, presente para mim, claro, não mereço. Foi o primeiro livro que eu comprei a gosto próprio, eu e os meus amigos ali, por volta dos 16 anos. A gente descobriu que gostava de ler e nós fomos ali na feira do livro ali, junto que estavam os lançamentos do livro dos Seus Anéis, estava em hype, o cinema estava polvoroso com esse filme, e saiu Angus, o Primeiro Guerreiro. Cara, esse livro é do meu coração. Infelizmente eu não tenho o livro que eu comprei na época, porque eu emprestei, e enfim, quem sabe como é que funciona emprestar livros, por isso que hoje eu não empresto, se quer um livro eu te dou, mas emprestado eu não empresto, enfim, hoje eu sou mal. Esse livro é maravilhoso, ele foi lançado em 2003 pela editora RX Jovem, pelo menos eu consegui uma edição próxima da que eu tinha, só que não tinha capa vermelha, porque ele já mudou de editora 1 milhão de vezes, tanto que o livro 2 é pela Planeta, o livro 3 também, hoje já tá passando por umas 3 editoras depois. Enfim, eu queria falar da edição que eu comprei, porque foi edição de lançamento, então edição 2003. Ele tem 390 páginas, não se espante, o livro é grande, pesado, olha o tamanho desse aqui em comparação com os outros, passa e muito, mas vale a pena. É um livro assim, onde as letras são grandes e tem muitas gravuras. As gravuras são muito bem desenhadas, o artista está de parabéns. Eu vou deixar, à medida que eu for falando, algumas gravuras aqui. Como é uma história nórdica, de guerra, é óbvio que eu não vou conseguir postar todas as fotos aqui. Tem foto de massacre, assim, exemplar. São 20 capítulos, então eu vou falar por ordem dos capítulos. Os primeiros são os capítulos intermediários, são os mais longos, os últimos é bem rapidinho, então sacane não, fica aqui que rapidinho a gente termina. Vou deixar aqui embaixo, no link da Amazon, para você comprar com desconto. Eu não sei se vai ter essa edição aqui em específico, mas de repente tem uma outra edição, porque à medida que vai renovando, vai mudando, mas você pode ver as edições novas, pelo menos vai ter a coleção de capas. Assim que eu puder, eu vou trocar as edições também, vai ficar tudo igualzinho. Na introdução, ele vai colocar ali alguns missionários cristãos, uns monges ali cristãos. Lembrando que o livro se passa na época de 800 e pouquinho depois de Cristo, depois do Império Romano e tudo, então ele vai colocar aqui que não tinha protestantismo ainda, não teve a reforma protestante, eram basicamente católicos. Então existiam monges ali nos montes ali, que oravam e pregavam o evangelho. Eram monges totalmente diferentes da visão que a gente tem da Igreja Católica hoje. Eram pessoas ali voltadas ali, literalmente para a escritura sagrada, para o evangelismo e abriam mão de qualquer tipo de materialismo. Ele vai falar um pouquinho ali após a queda do Império Romano e justamente no surgimento da alta metalurgia. Inclusive, aqui a gente vai falar sobre a espada Götz-Hedwyn, que ela foi forjada junto do cravo de Cristo. Então, assim, dentro da teologia, tem uns que falam que foi as chagas de Cristo, né? Teve as marcas ali nas mãos e uma no pé. Então, são 3 marcas. Alguns vão falar que foram 4. Hoje existe ali mais de 30 cravos que se identificam como de Cristo. Ser humano falsificando e pirateando tudo, né? Enfim, isso já vai ser contado no prólogo, onde 5 sábios tiveram uma visão no futuro de um grande mal que vai lascar a Terra em 2020. Pronto, já sobrevivi. Se o Angus passou por aqui, ele derrotou o mal, nem senti. Bom, sentimos porque enfim teve a pandemia, né? E se o autor quiser brincar com isso ainda, pode colocar alguns poderes do maligno. Mas na época que ele lançou esse livro, a ideia dele é lançar um livro a cada ano, ou próximo disso, para em 2020 sair o último, que era a edição final. Eu não sei o que aconteceu, a única coisa que eu vi foi que ele foi lançando pelo resto do mundo, lançou jogos, lançou mídia, lançou um monte de coisa, não saiu nem filme, nem o resto dos livros. Saiu o segundo, que vou falar dele depois. Depois saiu o terceiro, que eu nem li, pra você ter noção de como é que eu fiquei. Enfim, esse aqui é primordial. Esse aqui, ele por si só é maravilhoso. Bom, vai falar que algum desses cravos, um foi colocado numa coroa de um rei que ele ficou altamente sábio, esse aqui do cravo da justiça é utilizado na espada do Angus, e o terceiro está perdido, não é citado aqui no livro. Angus vai significar então o amor de Deus, a palavra Angus, e Götz-Hedwyn é justamente a espada que vai significar a justiça de Deus. Então o amor de Deus junto à justiça faz o regaço no mal. Capítulo 1, chamado Olhos Flamejantes, é narrado pela Brigid. Ela está no ano mais ou menos de 847 depois de Cristo, e ela vai contar de um ataque que está tendo na aldeia de Kite. Esse ataque é justamente dos vikings, dos nórdicos. Eu já gostei do livro. Chegou aí o capítulo 1, se você ler o capítulo 1, você não vai conseguir parar mais. O comandante dessa expedição de ataque é Ceolwulf. Uma tradução literal aí, pra você pegar o nome dele, é como se fosse o lobo do mar. Bom, eles tinham o hábito de invadir as vilas, derrotar todos os inimigos, deixar as mulheres e as crianças para que tivessem produção e futuro na vila. E eles pegavam como espojo os ouros, as riquezas e as mulheres. Essa Brigitte era a mais bela da aldeia e Ceolwulf falou assim, a mais bela é minha, eu sou o comandante e acabou. Muito engraçado, porque é exatamente o que acontece na Ilíada, né? Se você ainda não conhece essa história perfeita, eu vou deixar no card aqui para vocês, que eu fiz um
resumão completão com bastante contextualização da obra. Aqui, justamente, o Aquiles faz a mesma coisa. Pega como esposa de guerra uma mulher, e essa mulher é o que dá um problemaço ali na guerra. É bem interessante. Bom, aqui não dá problema. Ele assume ela como esposa, tem um filho com ela, para de guerrear, vai ver que ele se apaixonou, é o que deixa subentendido o livro, e desse amor nasce o Angus. Ele fica ali mais ou menos 16 anos naquela vila, como líder daquela região de Kite. Até no seu filho ali pequeno, tem um outro homem, um outro nórdico, que quer desafiar a liderança, e era a lei da faca, é o mais forte que prevalece. Ele já chega e fala assim, ó, Ulf, eu quero a liderança daqui. Ele chamava Ulfgar. O Ulf chegou o machado e falou, pode vir. Tem uma guerra muito legal, gostei muito da descrição das guerras, dos golpes, do embate, você consegue entrar na luta, perceber, isso aqui no filme vai ficar maravilhoso, você consegue perceber cada detalhe do golpe, como ele esquiva, como ele ataca, como eles lutam, através da descrição, muito bem descrito. Orlando Paes Filho, um livro brasileiro, para quem não sabe, ele descreveu muito bem as batalhas aqui. Se o Ulf vence, e aí a mãe, a Brigitte, fala assim, meu filho já tá vendo como o pai é um herói, e já começa a ver como que o homem se comporta. É bem legal esses valores paternos que o Ulf passa para o Angus aqui. Bom, o Angus vai crescendo, vai treinando com o pai, e ele recebe de presente um machado duplo. Cara, essa machado duplo que o Angus recebe é bonito demais, e a gente vai falar dele na obra inteira. É um bem, assim, muito especial que ele recebe do pai dele, porque é o pai reconhecendo que ele é homem, é nórdico e pode ir para a guerra. A Brigitte fica muito feliz porque todos na vila respeitam ela e ela é tratada como a esposa do líder, então é como se fosse uma líder também. Só que as mulheres não tinham muita voz ativa, mas dentro das mulheres ela é como se fosse uma líder ali. É bem interessante essa parte. Quando o Angus completa 16 anos, Ulf é chamado para uma expedição em outra terra, no ano de 865 d.C. Aqui o livro vai dar essas duas dimensões. Uma hora ele vai falar o ano que está acontecendo e outra hora ele vai falar a idade do Angus. No finalzinho do livro aqui, ele tem uma ordem cronológica. Não sei se vou conseguir colocar para vocês essa imagem aqui, porque ela é bem detalhada. Mas no final do livro tem todos os mapas do que está acontecendo. Eu vou colocar um mapa para vocês aqui para poder mostrar onde é que eles estão no meio da guerra. Mas tem todos os mapas, bem separados por capítulo, bem organizado. O livro é perfeito. Esse livro não tem nada para falar. É lindo. O peso, o tamanho, as cores, todas as páginas são brilhosas, parece um verniz nela. O livro, o acabamento aqui da editora ARXJ ficou impecável, gostei bastante. Bom, o Angus então vai embora. A Brigitte fica esperando por 14 anos até que vem uma frota naval gigantesca de inimigos depois que o Sr. Ulf saiu, o Angus saiu, 14 anos depois. Ela fica desesperada, o povo da vila fica empolvoroso, fala assim, vamos morrer, meu marido está aqui para salvar a gente, vamos morrer. Quando desce um homem alto, forte, musculoso, loirão, fala assim, eu, Angus, procuro Brigitte MacAclan. Eita, ela fica louca. Ela viu os olhos do Angus no pai. Ele volta 14 anos depois. E aí começa o capítulo 2, onde ele pergunta assim, filho, cadê seu pai? Aí ele fala assim, senta que eu vou te contar. Capítulo 2, sobre o pálido sol do outono, começa então quando eles saíram ali da ilha de Kite para ir nessa primeira expedição. Hagarth, ele era como se fosse um irmão ali para Sr. Ulf, eles eram brother, mano, e ele treinava pessoalmente o Angus tanto em luta com o machado, quanto de força física, quanto em navegação. Então o Angus, ele se identificou muito com essa parte de navegação, a gente vai falar disso mais na frente. Ele basicamente conduzia ali os barcos da frota, ele era o timoneiro da frota. Então, Sr. Ulf tinha a alcunha de sangue de gelo, porque ele conseguia ter uma paciência extrema. Vou deixar no short, eu queria deixar 200 shorts dessa obra, porque tem cada reflexão aqui violenta, mas eu vou deixar alguns shorts falando justamente dessa paciência do Sr. Ulf. Ele fala para o Angus para ele esperar a hora certa de agir e sempre ensinava esse conceito de paciência para o filho dele. É muito legal essa parte aqui da obra, que ele vai citando esses exemplos e ensinamentos tanto filosóficos quanto de vida para o filho dele. Mais importante essa parte da vida, de como reagir a cada situação. Muito interessante. Eles vão chegar no ataque, o primeiro ataque deles, a Anglia do Leste. O Angus, no seu primeiro ataque, ele fica meio, assim, receoso porque ele acaba de matar um homem, é em guerra, e o pai dele o conforta. Enfim, é assim que funciona a guerra, o mais forte acaba vencendo, e o Angus é muito forte. Você vai ver aqui na foto que eu vou colocar pra você, o Angus, ele é simplesmente um garoto franzino perto dos pais, mas esse jovem por dia de hoje seria altamente musculoso, né? Bom, o Sr. Ulf, então, pega uma das mulheres desses postos dessa primeira guerra da Anglia Leste e entrega pro Angus, fala assim, ó, essa aqui é os Burga, pega ela e vai encontrar com o exército geral, dizendo que nós chegamos onde o comandante é o Ivar Sem Ossos. Ok, ele vai indo ali pelo pântano, pela floresta, levar a mulher e vai dando uns beijos nela. Já feliz da vida que ele matou o primeiro homem, venceu a primeira batalha e já tem mulher. Ele gostou muito dela, trata ela com muito carinho, muito respeito. É interessante porque o Angus,
ele tem a criação do pai e a criação da mãe. A maioria dos vikings tem a criação apenas do pai, porque são criados na guerra. Como o Angus ficou 16 anos com a mãe, então ele teve a criação da mãe. E a mãe é justamente que tem esse sobrenome MacLachlan. E o pai tem o sobrenome Atlarsson, que é justamente filho de Atlarsson, que é um grande guerreiro lá. E o Angus ele acaba herdando mais a parte do pai nessa primeira parte, justamente na parte da guerra. Já vou chegar na parte da mãe. Bom, ele encontra o Ivar sem ossos. Capítulo 3, então, denominado Sangue de Gelo. O Ivar ele é altamente alto, vai dizer que ele é muito grande, muito forte, muito musculoso. E ele simplesmente ele tinha a função ali, dentro da guerra, como general, de ele casava as mulheres escocesas, justamente as mulheres que eram esses espojos de guerra, com os homens vikings para propagar a sua religião naquele meio. É interessante que a gente vê esse tipo de guerra e a gente vai falar já da motivação dessa guerra que eles estão enfrentando. Mas o Ivar ele queria promulgar a sua fé e o seu povo ao longo daquele novo território. E para isso ele pegava os homens e ficava com as mulheres. E assim ele colocava a religião dele naquele povo. Bem interessante como eles trabalhavam nessa obra. Na época que eu li esse livro, hoje eu não encontrei essa informação. Eu entendi que toda a história se passava em fatos reais, excetuando o nosso protagonista. O nosso protagonista era inventado. Mas os fatos que acontecem aqui eram fatos reais. Então ele apenas incluiu um personagem. Eu achei bem legal essa premissa. Eu não consegui confirmar isso hoje. Se você conseguiu confirmar, escreve aqui nos comentários para mim se realmente isso aqui aconteceu de verdade. Pelo menos as partes históricas da Guerra Nórdica. Então, Halfdan, que é a irmã de Ivar, ele trabalhava como traficante de escravos. Então essas mulheres, ele capturava ali na guerra e vendia para os homens nórdicos para que eles pudessem ter filhos ali, promulgar essa nova religião, criar uma nova família, um novo povo. Depois dessa primeira guerra, estão todo mundo no bar, conversando, bebendo, se divertindo, uma festa ali, uma taberna ali qualquer. O Ivar passa e provoca o Siulf. Como é que funciona? Eles tinham um conselho de guerra, onde os grandes líderes de família, de exército, eles reuniam para decidir o destino da guerra e o próximo passo. Como o Ivar tinha o seu irmão Halfman, eles juntos tinham a maior frota de exército, eles acabam botando moral sobre os outros pela força. É por isso que é ruim você liderar pela força. Quem tem mais domina. Então o Siulf, que tinha grande moral, ele tinha grande respeito das tropas. E aí o Ivar vai lá e começa a provocar ele. E o Siulf, sangue de gelo, nem ligou, nem se importou. Mas aí a gente vai entender aqui que o Ivar e o Halfdan, eles iniciaram essa guerra por causa de uma vingança contra o rei Aeli, porque mataram o pai dele, Ragnar. O pai, Ragnar, antes deles, tentou fazer essa expedição de colocar toda a sua religião naquele território e foi morto por esse rei. E os filhos foram lá para se vingar. Então a premissa dessa guerra é a vingança. Claro que tem essa parte religiosa de fundo, e o livro todo tem essa parte religiosa de fundo. Faz parte do que era na época, né? Então, junto dessas conversas ali de motivações, um dos personagens aqui do livro, o Eric Leira, ele vai contar, eles começam a contar suas histórias de guerra, ele vai contar como que ele conseguiu uns braceletes brilhantes que ele tinha, que ele desafiou um cara, como ele ganhou, como ele venceu. E o Eric Leira faz parte do time do Siulf, do time do Angus, do time de Kite. O Sven é um cara que faz parte do time do Halfdan, que é justamente dessa parte do Ivar. E o Sven fala assim, olha, esse bracelete aí era de um parça meu, e você não tem direito de ficar com ele não, eu quero de volta. Ele fala assim, mas eu ganhei luta justa, eu ganhei na guerra. Se você quiser tirar, vem aqui no braço, o Siulf, eu aprovo, vamos lutar os dois aí. E o Sven, não vou lutar porque eu sei que eu vou perder. E sai da luta. Quando ele sai da luta, o Eric Leira abaixa a guarda e Sven vem dar uma facada nele por trás e mata ele. Foi super injusto. E para um viking que quer entrar em Valhalla, que seria o céu deles, ele tem que morrer em combate. Não houve combate. Então aquilo para mim é uma desonra gigantesca. Se o Wolf fica doido, ameaça o Sven e fala assim, eu vou matar você. E o Ivar, não vamos ter guerra aqui. Não vamos ter guerra entre nós. Deixa do jeito que tá. Ele tinha direito do bracelete lá, mas ele defendeu por causa do lado dele. E o Siulf falou assim, eu vou matar ele. Se você tá no meio, eu vou matar você também. O bicho era bruto. Aí eu acho engraçado que ele vai soltar aqui uma ofensa com o Sven, uma ofensa bem interessante. Ele vai dizer assim, a sua única função é de alimento para o solo. Chamou o cara de adubo. Muito legal. E aí ele fala pro Ivar, fala assim, se a sua justiça é essa, então você não merece liderar a gente. E aí, como ele tinha grande moral, todo mundo ficou abismado com o que aconteceu, mas o Halfdan protege o Sven, ele já assumiu e fica a promessa que ele vai matar. Nessa confusão, Osburg desaparece. O Angus fica, cadê minha escrava? E ela desapareceu. Esse capítulo é importante porque justamente vai entender a motivação do resto da história. O capítulo 4, então, a Águia de Sangue, eles estão no ataque de uma cidade chamada York.
E esse ataque, o Ivar, ele já tá ali com o pé atrás com o Silwulf e manda todo o time dele ir no fronte da batalha. Todas as batalhas agora eles vão estar no fronte. Então tem um portão grande lá e ele manda os soldados lá pra frente para matar o máximo possível de flecha, de arco. Ele quer que ele morra, para não matar o Sven. Só que o Silwulf é um campeão da guerra. Ele simplesmente sai bem em todas. Nessa batalha, por exemplo, e na batalha de Northumbria, que é justamente onde está Eäreli, que é o pai do rei que matou o pai do Ivar, eles se dão super bem. Só que numa dessas aí tem essa descrição da águia de sangue. Eu não vou falar aqui como é que é feita essa descrição, mas é horrendo. Como o cara é pendurado e os órgãos estão jogados fora. Mas é uma descrição, sim, horrenda, para você ver como que era, assim, gritante essa parte da guerra e como eles funcionavam, assim, visceral. Apesar do Silwulf ser um pouco contra sobre isso, a gente vai entrar nesses detalhes, como que o Silwulf fica contra essa parte, assim, impiedosa do Ivar. Inclusive, essa parte da vingança dele é o que ele faz justamente com esse a ele que mata o pai dele, faz essa águia de sangue. Bom, no meio dessa guerra eles acabam matando muitos sacerdotes cristãos. Lembra que eu falei para você que a espada no começo do livro foi criada por esses sacerdotes? E esse território é um território cristão. Então eles, como são nórdicos, eles têm a filosofia e a mitologia viking. E eles querem acabar com esses cristãos ali, querem dizimar os cristãos daquela época. Então esse monge cristão que está sendo atacado, ele joga uma maldição no Ivar em todos eles, que todos eles vão ser mortos. Bom, fica por aí. Capítulo 5, Saudando a Morte, acontece um ano depois, eles já estão ali nessa guerra, estão dominando a Mércia, tá no mapinha para vocês onde é que eles estão passando os territórios. Silwulf, então, ele não participa mais durante esse ano inteiro das reuniões de estratégia de guerra, porque ele fica em receio ali e justamente co-opositor contra o Ivar e contra o Halfdan. Ele não faz mais parte dessa guerra e cada injustiça que acontece ele fica contra. Inclusive, eu não sei, tá bem legal para vocês. Ele fica procurando, eles vêm por todo o acampamento, mas o acampamento é mais de 200 mil homens. É uma cidade para você poder procurar. É praticamente impossível. Todos os soldados já são bastante ricos e o Silwulf começa a questionar essa ganância que eles têm, porque já houve vingança e não tem mais por que pegar tantos despojos de guerra. Por que o Ivar quer ficar tão rico assim? Então, o Silwulf começa a ficar irritado com essa chacina que estão sendo feitas. O Ivar não quer mais poupar as crianças, nem os homens, e começa a matar todos do jeito que quer, da maneira que quer, humilhar os derrotados. E isso não tem honra para os vikings que são da religião ali, que querem entrar em Valhalla. Bom, tem a vitória de Wessex, e nessa batalha o Halfdan está usando como humanos em catapulta para poder arremessar como pedras no lugar da batalha. O Silwulf fica extremamente irritado com isso, ele vai lá e mata os soldados que estão atirando na catapulta, e Halfdan chega assim, isso é uma atitude de um inimigo, isso é uma atitude de traição. Ele fala assim, traição é quando você não honra a vida das pessoas, não é porque eles são de outra religião que eles não merecem ser honrados. E o Silwulf acaba contraindo ainda mais ódio de Ivar. Essa treta vai ficando cada vez pior. E o Angus, ele não participa muito dessas partes da batalha, porque ele só fica entendendo e aprendendo. Mas ele que narra aqui. E ele fala nessa parte que ele entende os ensinamentos que a mãe dele ensinava para ele. A mãe dele era cristã. E ela fala dos ensinamentos que a mãe dele ensinava para ele, de justiça, de honra, de graça, de glória. E por isso que Cristo morreu pelas pessoas. E ele começa a entender que a guerra é mal. Ele queria ir para a guerra para saber como era. E aqui ele vendo essas desonras, essas injustiças e como as pessoas sofrem, ele fica justamente chateado com isso. E ele entende agora o terror da guerra. O capítulo 6, mais mortal que a peste. Silwulf, então, já prevendo ali o que aconteceria com ele e com a sua equipe, ele simplesmente não consegue encontrar o Sven e ele procura ali os generais e começa a participar daquelas reuniões novamente, pelo menos de banquetes, após guerra, após luta e após batalha. Então, nesse tipo de conversa ali, o Angus é selecionado para ir num canto, Halfdan para outro e o Silwulf para outro, para ver que eles tiram algumas notícias. O Angus então vai procurar Prosburga, ainda alguns anos depois das passagens, 2 anos que eles chegaram, né? E ele vai ali nos vendedores de escravos tentar encontrar com ela e não encontra nada. O Silwulf, entretanto, ele encontra um cara chamado Askold. Esse Askold é um viking, e ele tá falando mal do Sven. Ele, opa, tô captando aqui uma conversa, uma fofoca no ar. E ele vai falar como que esse Sven, ele é maldoso e ele tem um problema. Então, o Silwulf pega a localização da onde esse Sven tá, porque quem tá protegendo ele é o Halfdan, e todos têm medo de enfrentar o líder do exército, mas Silwulf não tem medo, o bicho tem um sangue de gelo. Então ele vai lá, chama o Angus, Halfdan e o Silwulf para lá enfrentar o Sven. Quando ele chega lá, ele já faz logo algazarra pro Sven aparecer. Quando o Sven aparece, o Silwulf simplesmente pega o filho dele e fala assim, você não matou meu companheiro? Tá aqui seu filho, vapo, arranca a cabeça dele. Não é de rir, né?
Ele fica desesperado, fala assim, eu falei pra você que a gente teria um duelo, vem aqui igual macho. E o Angus fala assim, não, ele tá com a minha mulher lá, os burga lá. Ó. Ele realmente tinha raptado, faz injúrias contra o Angus aqui por causa da mulher dele. E ele fala assim, não, meu filho, você tenha paciência, quem vai vingar a morte do nosso companheiro, o Eric Leira, serei eu. Eles têm um embate aqui bem interessante, mostra como o Sven joga muito sujo, mas de qualquer forma, se o Ulf vence. Se o Ulf pega a cabeça de Sven, volta lá, naquela reunião lá dos generais e bota na cabeça, bota na mesa de Ascode e fala assim, eu matei ele pra você. O Ascode não sabia da treta, né, entre eles. Ele fala assim, cara, você fez um amigo, o dia que você precisar de mim, você pode chamar. Pena que o autor não utilizou essa aliança que ele fez aqui. Bom, enfim, o Ivar fica sabendo da morte do Sven e faz um motim ali, eu queria falar, ele coloca um flanqueamento, ele bota 30 homens para cada soldado do Seowulf para atacar todos eles. A derrota é colossal. Apesar de Seowulf, eu vou botar na foto para você, essa guerra é bem violenta, apesar de Seowulf ser um grande lutador, o Halfdan também, o Hagarth, perdão, o Halfdan é o inimigo, né? O Angus também, eles não conseguem vencer. Então o Angus é ferido no ombro, o Hagarth joga o Angus em cima de um cavalo e joga o cavalo para correr e fala, mano, vaza daqui que aqui vai dar ruim. 30 contra 1, não tem como sair. O Angus sai muito ferido, muito machucado, e simplesmente o Hagarth salvou a vida do Angus desse cavalo. Esse cavalo sai pela floresta, chuvoso, nevando, frio, cansado. O Angus sozinho, ele fica contando aqui, agora que ele começa a narrar bem a história sobre ele. Até então ele narrava a história sobre o pai dele. E aqui ele começa a história sobre ele. Ele muito triste, muito sozinho. Vou deixar inclusive na frase nos shorts, contando com o sentimento dele nesse momento que o pai morre. Porque ele tinha apenas 19 anos. E agora ele se vê sozinho, no meio de uma guerra, num mundo desconhecido, com pessoas no religião desconhecida, ele não sabe o que vai fazer, nem o que vai viver. E aí o pensamento dele começa a devagar. Capítulo 7 chama-se denominado Nennius, já vou explicar quem é ele. Ele está cavalgando e ele sente mais dor no coração do que dor física, no caso o Angus, né? Cavalgando, assim, meio que jogado no cavalo ali. E dentro dessas reflexões sobre realidade, sobre responsabilidade, ele começa a perder a consciência até que ele desmaia. Quando ele acorda, tem um velho à frente dele, um monge, daqueles monges que eles estavam matando lá, aquele que profetizou a queda do Império Viking. Ele olha assim, fica quieto, ele está na cama, todo enfaixado, sendo cuidado. Efron e Nennius é o nome desses monges que estão cuidando dele. O Nennius, então, vai começar a explicar algumas coisas para ele, vai falar que a maior luta que ele pode ter é contra ele mesmo, que a luta que ele teve na guerra é uma luta física, mas essa luta psicológica, moral e de caráter é uma luta de valores virtuosos que o homem tem que promulgar. Eu acho bem interessante porque essa mudança de valores que o Angus vai ter aqui, ele vai mudar de percepção do lado dos vikings, porque ele foi traído pelo time dele, ele foi traído pela família dele, o pai dele foi morto por aquele time. Agora ele vai ter uma percepção de valores onde ele vai passar para o outro lado, para o lado dos cristãos. E para você fazer essa mudança, a sua personalidade tem que morrer, aquilo que você acreditava tem que mudar. E Jordan Peterson explica isso maravilhosamente nesse livro que eu preciso trazer para vocês. Essa mudança de percepção de valores quando você precisa mudar algo de uma forma dramática, impactante e traumatizante. Angus passa por todo esse processo traumático que o Peterson cita naquele livro ali. Então o Nennius vai começar a explicar para ele sobre as histórias cristãs, sobre como funcionam as coisas, como funciona o mundo de verdade. Porque a visão que eu tinha era a visão de guerra, mas não tinha a visão desses valores que a sociedade tem que ter para que ele possa existir. Então a história do Angus aqui, nessa parte, vai ficar como o apóstolo Paulo, onde ele estava perseguindo os cristãos e de repente ele tem um encontro com Cristo e aí ele volta simplesmente defendendo os cristãos, foi o maior defensor dos cristãos, cumprindo o que Jesus disse, que após ele viriam pessoas que fariam muito mais do que ele fez, foi o que Paulo fez. Então todos os dias o Nennius trazia um ensinamento novo. Só que eu acho engraçado que o ensinamento novo dele não tinha explicação. Ele trazia uma parábola, trazia uma mensagem, trazia um ensinamento. O Angus tentava digerir aquilo, mas ele não tinha uma consciência intelectual suficiente para entender aquilo. Mas ele guardava aqueles valores, guardava aquelas parábolas, guardava aquela história, porque ele estava ali chateado com outro reino e ele estava aprendendo algo novo. Era o momento exato que ele tinha que passar para aprender sobre isso. Então ele vai ensinar que o campeão é justamente aquele que defende os fracos, aquele que se torna mais forte por defender as pessoas que não têm como se defender. E o Angus vai ser ensinado com as suas virtudes cristãs, para defender todos os fracos. E o Angus, meio assim, meio confuso, ele aceita, tá bom, eu estava cuidando, estou comendo, tá bom. Então ele vai ensinar sobre as 7 virtudes, as 4 virtudes cardinais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas virtudes, elas são descritas em Sabedoria de Salomão, capítulo 8, versículo 7.
Que livro é Sabedoria de Salomão na minha Bíblia? Não tem. Pois é, esse é um livro que tem na Bíblia católica. A Bíblia evangélica não tem esse livro. Não sei porquê, deve ter sido incluída depois. Posso trazer para vocês esse conhecimento depois, de repente no livro de teologia ou quando eu for falar da Bíblia. Mas essa Bíblia que é uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, é uma que eu uso bastante para estudo, inclusive a linguagem dela é na nova versão de hoje, é um livro maravilhoso. E ela tem esse Sabedoria de Salomão. Capítulo 8, versículo 7 vai falar dessas 4 virtudes cardinais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Tem também as 3 virtudes teologais. As virtudes teologais é fé, esperança e caridade. Essa já está descrita na Bíblia cristã, na Bíblia protestante, no caso. Ela está em Coríntios 13:13, onde Paulo vai falar ali que dentre elas o maior é o amor. É bem engraçado. No livro do Paraíso de Dante, eu expliquei para vocês detalhadamente cada uma das 7 virtudes, tanto as cardinais quanto as teologais. Vou deixar no card para vocês, não vou explicar aqui porque esse vídeo vai ficar longo, então simplesmente aqui você pode assistir e entender o que eu expliquei nesse livro sobre essas virtudes, porque são as mesmas. Para você entrar no paraíso, você precisa dessas 7 virtudes. Ele vai explicar também sobre os 7 pecados capitais. Aí são eles: ira, orgulho, inveja, luxúria, preguiça, avareza e gula. Esses pecados capitais não estão na Bíblia, não pelo menos conjunto no versículo específico. Eles estão espalhados durante toda a Bíblia, foi juntado por um padre ali, em algum momento que eu também não sei. Mas aqui no Inferno de Dante eu cito para vocês cada uma delas e o que faz o homem cair. Cada um dos infernos é citado por esses pecados capitais. São 9 círculos, mas aí a gente tem os 7 pecados aqui, incluído aqui, tá no card também, só você clicar e assistir e entender tudo sobre ele. Aqui nós estamos no ano 870 depois de Cristo. Nênios então vai contar, depois que o homem já está recuperado, como é que você me encontrou lá? E o Nênios vai contar para ele, o Angus conta a história dele para ele, e o Nênios vai contar assim: a gente estava passeando pela floresta, e aí a gente viu um nórdico caído, todo ferido, com seu cavalo do lado, desmaiado. 3 soldados nórdicos com espada embanhada vinham para massacrar esse homem. Só que aí quando a gente foi ajudar, tinha um anjo com uma espada de fogo gigantesca que afugentou os nórdicos. Eita, irmão, para você que é da igreja assembleiana, já está batendo o pé no chão. Essa cena é muito legal, fica aí a foto para você entender sobre esse anjo da espada de fogo. Você já tinha uma missão para o Angus ali, justamente a espada já era prometida, né? Então ele vai dizer ali, vai contar um pouco sobre cada dia desses ensinamentos que o Nênios está dando para o Angus. Ele tem um sonho de uma revelação do futuro, do passado, do presente, que ele não entende nada. Alguns o Nênios revela, outros ele não revela. Está descrito aqui no capítulo 7 esses sonhos. Não acrescenta muita coisa na obra, é interessante porque lá no futuro alguns dos leões aqui vai fazer valor. Mas aí você vai ter que ler. Vou deixar isso aqui para você buscar um pouquinho. Ele vai dizer então que ele precisaria de uma vida inteirinha para aprender todos os ensinamentos que o Nênios tem para dar. Só que ele não tem uma vida inteira, porque ele tem uma missão a cumprir, e o Nênios também não tem uma vida inteira para ensinar, ele só vai ensinar as virtudes. Se você tiver isso aqui, parceiro, você já está protegido, vai com Deus. Então ele faz um batismo nas águas do Angus, ele se sente reconfortado, se sente mais forte e sai para a missão. A missão dele é levar o evangelho a toda criatura e simplesmente salvar os fracos e oprimidos, as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, com a força que ele tem de nórdico. Entrega para ele um manuscrito e fala assim: eu preciso que você entregue esse documento para as princesas de Quente. Essas princesas justamente vão ser o próximo passo aqui da nossa obra. Capítulo 7, então, é o capítulo de transição moral, intelectual, física. Física vai ter um mais poderoso que esse. Mas de moral e intelectual é esse daqui, onde ele vai adquirir essas virtudes. A partir de agora é o Angus católico. No capítulo 8, ou Angus cristão, se você preferir, chamado Rios de Fogo, o Angus está sozinho, passando ali pelas cidades até chegar nesse território de Quente, e ele encontra uma vila deserta onde ele consegue comer, viu que os soldados foram, a cidade foi devastada e as pessoas simplesmente saíram de lá, mas tem comida, tem água, ele consegue ficar de boa. E ele começa a sonhar. Será que essas princesas são bonitas? Será que essas princesas são elegantes? Será que elas vão me amar? Será que elas vão me achar elegante? É muito engraçado essa parte, porque o Angus aqui tá com 20 anos. Tá um jovem, um garotão, né? Ele fica assim, pensando se vai encontrar uma namorada. É muito engraçado. Mostra um adolescente, né? Enfim, ao final de contas. Ele encontra, então, 2 moças e 3 ladrões tentando atacar elas. Ele vai lá, mete as facadas em todo mundo e salva as moças ali. E as moças, ué, quem é você? O nórdico aqui? Como é que você tá salvando a gente dessa pirataria? O nórdico são nossos inimigos. Ele fala assim: não, desculpa. Eu simplesmente sou Angus e eu tô aqui a mando de Nênios para entregar este manuscrito para as princesas de Quente. A princesa, uai, sou eu, pode me entregar. Ele, oxe, como assim? Faz amizade com elas, fica muito feliz em ver a beleza delas, tá aí na foto como elas são bonitas. E elas apresentam ele para o rei daquele reino e para entregar um manuscrito para ele de Nênios. O rei também fica contra. Tem um cara ali que é muito engraçado, ele fica contra também, já vou falar sobre ele. Mas enfim, o Angus conta toda a sua história para eles, porque que ele é um nórdico cristão. Ele não é mais um vilão, ele não é mais um inimigo dentro dessa guerra. Esse outro personagem, ele simplesmente fala assim:
Eu não acredito em você. Eu desafio você para um duelo de espada. Mas o Angus ele foi treinado no machado a vida inteira. Um duelo de espada para ele não é nada. Ele sobe no cavalo, tá o cara com a espada, o Angus com o machado, o cara acerta ele. Ele cai e machuca de novo aquele ombro. Esse ombro do bicho é bem perigoso. No final vou botar uma foto para vocês dele na batalha, que ele bota um elmo aqui no ombro, uma proteção, ficou bem arrojado, ficou bem da hora. Bom, enfim, ele é machucado, fica super envergonhado dessa parte onde ele cai ali, onde ele se machuca, mas ele sai vivo e o cara fica tripudiando sobre ele, né? Enquanto ele tá ferido, a Gwent, uma dessas princesas, vai lá conversar com ele, cuidar dele, e quer saber um pouco mais sobre a história da mãe dele. O Angus conta que a mãe dele era cristã e tal, e ela vai contar um pouco da história dela. Aí tem uma cena aqui, eu não vou poder mostrar muitas fotos dessa, ela vai contar que ela e a irmã dela foram sequestradas pelos nórdicos e ela foi estuprada várias vezes, vários momentos. Em um desses momentos ela conseguiu pegar a corrente que ela estava amarrada, enforcar o cara e os bichos fatiaram o cara em todas as partes. Se salvou desse momento. Se fosse no dia de hoje, ela seria processada. Enfim, né? Hoje as coisas mudaram bastante. Algumas coisas para pior, como essa. Então, ela consegue se salvar e por isso ela tem ódio e raiva dos nórdicos. E ele vai mostrar que ele é um cara diferente, então ele dá um beijo nela. Ele ficou tão feliz de ter encontrado a mulher que dá um beijo nela. Ele fala assim, olha, me ensina a sua luta marcial. Ele não sabe o que é arte marcial. Ela vai ensinar para ele arte marcial, vai ensinar a usar a lança e vai ensinar várias outras coisas para ele, inclusive o amor. Eita, o homem tá apaixonado. O ano é 871 depois de Cristo e ele tem notícias da guerra. Quando ele recebe essas notícias, ele fala para ela assim, olha, eu tenho uma missão. Eu não posso ficar aqui brincando de namorinho, de casinha. Eu preciso salvar os cristãos que estão dependendo de mim. Eu vou embora, mas eu volto. Se prepara que o homem tá voltando para ficar com você. Vou casar com você. E aí ela dá alguns presentes para ele. Ela, o rei, a irmã dela, a Guenova, dá alguns presentes para ele. E um desses presentes é o que vai virar aquele protetor de ombro que ele tem lá. E ele vai embora. Capítulo 9, Inverno Cinza, ele vai de novo sozinho ali pela estrada. Ele tem fome e agora ele sabe usar um arco e ele simplesmente mete uma flechada num animal, mata, assa e come. Pronto, agora o homem virou caçador. Porque ele aprendeu muita coisa com essa mulher. Escolha uma mulher para sua vida que vai agregar valor no seu conhecimento. Fica a dica do Angus aí para você. Durante essa estada, ele é flanqueado dos dois lados. Vários soldados pegam ele se rende. O cara quer pegar o machado dele, ele não solta o machado dele. Não, o machado do meu pai não. Eu quero o machado do seu pai ou a vida. Ele tá bom, a vida. Fica com pesar, muito engraçado. O dilema dele entregar o machado ou não entregar o machado. O Angus foi capturado pelo exército. Aí tem os nomes nórdicos aqui que tá difícil. Vou falar que é do exército de Morgana. É um nome bem difícil de escrever. Cheio de letra. Bom, enfim, ele é capturado e ele é transformado em um escravo. E aí, durante ele vai citar aqui que ele já passou pela morte umas 4 vezes. Ele fala assim, Deus deve ter um propósito muito bom na minha vida, porque eu já passei pela morte tantas vezes, nunca morri, inclusive dessa vez agora, porque ele sendo um nórdico, capturado como inimigo, pelo exército inimigo, ele vai ser morto. E ele decidiu não falar nada, ficou como escravo mesmo. Nessa ideia de escravo, o rei coloca ele para trabalhar com o machado na floresta, nas pedras e na caça. Ele fala assim, olha, eu posso tirar proveito dessa situação adversa. Olha a virtude do homem, o que ele aprendeu no cristianismo. Toda a adversidade pode transformar você e deixar você muito mais forte. Eu vou deixar essa frase no forte, que é muito legal. Ele simplesmente pega o machado e começa a trabalhar arduamente. O rei Bran, o rei desse território de Morgana, ele vê o Angus trabalhando no inverno, no frio, no calor, do jeito que tá, e fala assim, esse soldado é diferente, esse escravo está gostando da escravidão. E o Angus fala que esse é o momento dele fortalecer os seus músculos, então ele trabalha incessantemente. Ele fala assim, eu vou aproveitar aqui para ficar forte. Bem legal essa parte. Depois de um ano ali, depois que eles só contam os anos aqui pelo inverno, né? Passou-se o inverno, então deve passar uns 6 meses pelo menos. Mas bom, enfim, passou-se o inverno, o rei vai caçar alguns javalis e chama o escravo musculoso. Bora, escravo musculoso, vem comigo. 4 javalis atacam o exército do rei e junto daquela luta ali, o Angus, acorrentado, ainda assim ele participa, um dos javalis morde a perna do rei e o Angus consegue salvar o rei e não deixar que o rei morra, mas ainda assim os soldados ficam muito apreensivos porque o rei pode perder a perna. E o Angus fala assim, opa, eu conheci ali uma erva no reino de Gwent, que foi a erva que a menina Gwent botou no braço dele, e eu posso salvar o rei. E todo mundo fica discutindo, não, você vai querer matar o rei, você é um escravo. Rapaz, se eu fosse um escravo, eu já tinha fugido há muito tempo. Eu fujo a hora que eu quiser. Aí o povo vê o tamanho do ovo, tá bom, tá beleza, pode curar o rei então. Aí ele vai lá, consegue curar o rei, e cai nas graças do rei, e o comandante do rei, o Owain, a pronúncia tá top dessa palavra pelo menos, o Owain acredita nele e fala assim, pode soltar ele que esse escravo é gente boa. Ou então pergunta assim, quem é você? E aí numa reunião ali junto com o rei, depois que o rei melhora, o Angus conta toda essa história pra ele. Ele fala assim, por que você não contou antes? A gente deixou você escravo à toa. Bota ele no exército, agora ele vai virar nosso soldado. Capítulo 10, Alimentando os Lobos, o Owain começa a treinar o Angus na espada, porque o Angus só usava machado, e ele agora ele tá fortão, mas ele não sabe usar espada. Sabe usar lança e sabe usar arco, porque a Gwent ensinou pra ele, mas agora ele vai aprender espada. E aí mostra o Angus treinando com a espada numa mão e o machado na outra. Ele faz teste de força todos os dias, porque o Owain fala assim, um soldado tem que saber usar as 2 mãos.
Se é duas para defender, é duas para atacar, uma para defender, para atacar, mas vai usar as duas. Nossa, essa parte aí eu fiquei muito saudosista do Musashi, porque quando o Musashi tá contra a Akademi Yoshioka ali na floresta e saca as duas espadas sem perceber, eu faltei dar um grito. Eu tava lendo o livro, eu não sabia se eu continuava a ler, se eu gritava, se eu sabia correndo, se eu ficava sentado. É emocionantíssimo esse livro que eu quero trazer para vocês. São 7 livros dentro dos 2 volumes do Musashi. Eu pretendo trazer parte a parte, livro 1, livro 2, livro 3, para não ficar muito maçante aqui para contar a história toda, né? Para não ficar um vídeo grande demais. Bom, enquanto os inimigos dormem, o soldado treina. É esse a filosofia de Owen. Então ele vai mudar toda a alimentação e vai ensinar o Angus a fazer exercício com toras de madeira e com pedras, tascando no abdômen, o bicho ficar trincado. Capítulo 11, denominado Os Reis de Erin. O Angus então vai lá para o rei Bran, esse rei que foi mordido, vai fazer um novo ataque de navio. Essa frota de navio é bem interessante e todo mundo fica impressionado com a destreza que o Angus tem com barco, que foi que o Haggart ensinou para ele no começo do livro. Então, ele fica mais ou menos 4 anos ali, nesse período que o pai dele morreu, até ele voltar para a guerra, e agora ele volta um soldado de verdade. Ele fica assim, relembrando da época que o pai morreu. Então, ele fala que agora ele tem uma causa mais nobre do que a vingança do pai dele. Quer salvar as pessoas que não podem ser salvas, porque enfim, ele não pode mais salvar o pai. É bem humilde dessa parte dele falar sobre isso. Tem uma batalha naval gigantesca ali, onde ele vai navegando ferozmente, atraca no navio e destrói. Atraca em outro e destrói. Ele consegue navegar mais rápido do que os outros barcos, mesmo os outros sendo vikings, porque ele tinha um treinamento direto com o Haggard. Nesse contingente de barco em barco, ele vai atracar no barco e o cara, calma aí, pô, são meus amigos. Aí o cara, oxi, quem tá me chamando? O cara, Haggard, meu pai. Caramba, é um reencontro assim emocionante. Eles se abraçam, vamos falar assim, nossa, eu tinha esquecido como esse bicho é forte. Me quebra tudinho. E ele faz parte, ele entra para a frota do rei Brian, pega essa frota naval que o Haggard estava, justamente ele abortou a missão junto com os outros inimigos, e volta a entrar no rei dele. Eles vão fazer uma missão de espionagem nesse reino para saber o que está acontecendo ali. O Ivar, então, ele colocou alguns reis fantoches, já vou falar sobre eles, e o Sihtric é o filho dele que está participando dessa guerra também. Então, passou-se esses 4 anos, o filho dele cresceu, faz parte da guerra também. E o Ivar Sem Ossos, então, ele está na batalha de Duiblin, essa cidade. O Owen, então, que é o comandante dessa expedição contra essa guerra, ele está comandando tudo ali, e eles vão desse embate. E no meio da guerra, espada pra cá, machado pra lá, o Angus tá brutal, o Angus tá brutal. Ele tá lutando com espada na mão esquerda e machado duplo na mão direita. No meio da guerra, ele encontra o Ivar, ele dá um grito, que o livro vai dizer que é um urro de um leão. O grito é tão alto que as pessoas param para olhar na guerra e ele grita o nome do Ivar. Quando o Ivar olha, o Ivar acha que é o Ceolwulf. Ele fala assim, o quê? Ceolwulf, você voltou? Ele fica desesperado, achando que é um fantasma. O livro aqui mostra uma cena que eu não sei nem se eu posso mostrar aqui. Ele dá um golpe de espada, o cara defende, ele pega o machado e vara o bicho no meio. Corta a cabeça, corta o peito, corta a espada, corta o escudo, corta tudo. É bonito, bonita cena, um homem tudo de pé, assim, é bem bacana. A vingança que ele queria ter, ele teve. E ele ainda vai atrás do filho do cara, fala assim, eu não vou deixar a vingança não. Vai lá e mata o filho do cara também com a espada. O rei Erin, que é o rei justamente dessa batalha inteira, ele começa a olhar o Angus e fala assim, olha, esse menino é poderoso, esse menino é forte. E vai lá e pergunta para ele no final da guerra, quem é você? Ele fala, eu sou Angus. Só que até então ele se apresentava como Angus Yatlatson, que é o nome do avô dele, que era o Ceolwulf. Então cada tradição aqui, o filho pega o nome do pai. Então esse som no final é do inglês filho mesmo. Então o Ceolwulf era o filho de Yatlat, esses nomes nórdicos. O Ceolwulf, o Angus então era Ceolwulfson, era filho de Ceolwulf. Só que aquele se apresenta diferente, porque agora ele não é mais um nórdico. Ele não pode se apresentar com o nome nórdico que ele usou até então. E aqui, diante desse rei, do rei Erin, ele vai falar assim, eu sou Angus MacLachlan, que é o nome da mãe dele, um nome cristão. Aí, então a partir de hoje é seu nome. E ele sai simplesmente de escravo para herói de guerra, e todos ovacionam porque ele matou o grande vilão de toda essa guerra nórdica. É interessante porque aqui no Musashi começa exatamente desse jeito. Um soldado raso procurando uma oportunidade na guerra de encontrar um grande general para receber a vitória e todos os bônus que a guerra pode oferecer por você ter matado um general. É o que acontece com o Angus aqui. Capítulo 12, um nome que eu não sei pronunciar, começa no ano de 873, Angus está com 24 anos e ele fica feliz por ter salvado as mulheres e as crianças daquele território e alguns monges cristãos também. Então ele sai de escravo a comandante de um exército. O rei dá um exército para o Angus, e o Angus agora é um comandante de guerra. E justamente o Haggard, que era o irmão do pai dele, é um irmão de amigo, né? Tanto amigo que virou irmão, ele está junto da companhia, da comitiva do Angus. Então, eles são convidados para jantar ali, um jantar dos comandantes dos exércitos, e o Angus não sabe de diplomacia. Ele fala assim, não, eu vou ficar com os soldados aqui. Quando ele fica com os soldados lá, eles ficam tão felizes que o comandante está com eles e jantando junto, ouvindo as suas histórias de guerra e de vitória, que eles chamam o Angus de sangue de gelo também, pela sua paciência,
por ele estar com seus soldados. Então o Angus passa a ter um contato muito mais íntimo com os soldados, a tropa dele fica muito mais forte e ele treina pessoalmente cada um dos soldados. É interessante como ele faz aqui uma parte mais humana. Capítulo 13, denominado Macaclan, vai contar aqui então que o Hagarth entrou no seu exército, que eu já falei, e o rei Rod, então, ele está simplesmente se preparando para a próxima batalha, aonde o Angus fala assim, Hagarth, vai na minha frente e tenta conversar com aquele rei lá enquanto a gente está chegando. Junto daquela reunião, o Hagarth sempre vai como o mensageiro dele. O Angus, ele pede a palavra para poder explicar por que ele era um gnóstico, agora ele é um cristão, e por que ele está salvando os cristãos. E ele solta uma profecia, uma parábola, perdão, de Nêmios, e todo mundo fica impressionado com a sabedoria de Angus, porque a sabedoria vem da sabedoria justamente cristã, dos profetas daquela região. E ele reconhece a sabedoria de Nêmios e segue o conselho deles. Nós vamos entrar junto com vocês contra essa guerra. No capítulo 14, a Batalha de Cair, Cair é o nome do lugar, né? Todo mundo caiu no chão. O Angus então recebe cavalos para todo o seu exército porque ele conquistou a sabedoria do rei. Isso aconteceu em 875. Angus então ele decide que ao vencer essa guerra ele vai voltar para Gwynedd. No capítulo 15, com o nome dela, homônimo, eles voltam então com toda aquela armada real, o Angus com todo o seu exército e com todos os seus soldados, cada um chega se apresentando ao rei, e o Angus se apresenta bem alto, com alta voz, dizendo quem ele é, a que veio, o que ele vai fazer. Então fica todo mundo feliz, a mulher dele fica assim, esse é meu macho. Então, aquele cara, o Idwal, ele não acredita ainda que o Angus mudou e fala assim, ó, parceiro, tu lembra daquela minha derrota lá, eu quero te desafiar de novo. O Angus pode vir, agora é diferente, parceiro. Mas só passou 4 anos. Ele fala assim, não, mas agora eu vou te derrotar. Não acredito em você, eu vou matar você aqui, você é um traidor. O Angus simplesmente larga escudo, faz a mesma estratégia com o Ivar, espada na mão, machado na outra. O cara não entende, porque ele está lutando com espada e escudo. Quando o cara vai nessa posição, o Angus simplesmente larga a espada no escudo e machadada no cara, fatia o cara no meio. O pessoal ficou aliviado desse general de guerra ter morrido aqui no livro. Eu não sei se o autor quis dar uma desculpa para matar ele, mas enfim, matou. Eles vão receber a notícia então que Halfdan, que é o irmão do Ivar, foi morto na batalha de Northumbria. Então o Angus agora não tem mais muito o que lutar nessa guerra, a não ser simplesmente para finalizar a guerra agora de vez. Só que o que acontece? O Halfdan deixou 4 filhos vivos, e aí eles vão na caçada desses 4 filhos para acabar com os generais dessa guerra. Isso acontece em 877 depois de Cristo. No capítulo 16, um desses filhos, que é Cirud, Olhos de Serpente, o Angus envia um mensageiro para Wessex e eles vão lá simplesmente usar os artifícios de exército desse rei de 878 depois de Cristo, essa batalha. O capítulo 17, engraçado que falei tão rápido que eu pulei. O Angus, quando ele chega na cidade para matar a saudade da mulher dele, ele dá um beijo e ele é chamado para ir para essa batalha. Ele não fica lá, não dá tempo dele ficar lá 4 anos depois sem ver a esposa. Cumpre a promessa de voltar, mas ele não pode ficar porque tem que participar dessa batalha. Ele nem descansa, ele fala para assim, eu vou voltar, eu só vou lá vencer o exército, que agora só falta os filhos, é rápido, vou matar só o sangue de serpente, já volta, é rapidinho. E de fato ele volta rápido, dura apenas 1 ano. Nessa batalha dos pântanos de Sumorsaet, eita, pelo menos essa saiu, o rei faz uma oração para proteger o seu povo e todos avançam unidos num só corpo, num só alma, num só espírito. Achei bonito o autor colocar essas palavras aqui, porque o exército estava tão unificado que eles conseguem derrotar facilmente esse vilão. Então, após essa batalha, o Angus é chamado no Stonehenge, no capítulo 18, para poder conversar ali com os monges. Os monges vão falar então que a vitória foi total contra o exército viking, a guerra acabou, e ele pode voltar para a mulher dele após esse 1 ano de guerra, foi mais rápido que os outros. Ele recebe então a espada da justiça Agarhot Serhidwin, ele fica muito feliz e todo mundo comemora dessa espada. Quando ele chega na cidade para poder voltar para casa, voltar para a esposa dele, achei engraçado que essa espada é chamada de espada justiceira, né? Eu lembrei dos Thundercats. Me deu a visão da além do alcance. Se você lembra desse desenho americano dos Thundercats, deixa um joinha aí pra mim, escreve aqui nos comentários, eu lembro dos Thundercats. Enfim, quando ele chega lá, ele recebe a mensagem que ele é um cristão e tem que agir segundo Cristo, porque o cristão age como Cristo. O capítulo 19, chamado O Leão de Fogo, o rei Rod, então, teve um incidente. Lembra que eu falei para vocês que o Ivar ele colocou alguns reis fantoches, alguns comandantes generais nessa guerra? Tem um comandante chamado Ceolwulf, quase o nome do pai do Angus. E ele estava indo ajudar na batalha com Olhos de Serpente. Antes dele chegar, ele passou pelo reino do rei Rod, que é justamente onde Gwynedd está. E o Angus recebe a notícia que esse rei esse fantoche aí, o Ceolwulf, ele foi lá e dizimou o rei, matou a mulher dele, matou a cunhada, matou todo mundo. O Angus fica tão destruído, ele fica tão desesperado que esse rei fantoche da Mércia, tá um mapinha da Mércia para vocês, ele joga a espada longe, ele fica com a dor tão profunda, porque ele amava muito ela, amava muito aquelas pessoas, ele fica triste por causa dessa guerra. Na hora que ele joga a espada, ele cai de joelho, ele dá um urro de dor tão grande, que o livro vai dizer que é uma besta gritando, um leão berrando. Quando o grito dele acaba,
ecoa de volta esse grito, e o Angus assusta, ele diz que ele está de olho fechado, ele fica com medo de abrir o olho, mas ele tem uma imagem de um leão flamejante, tá aí na imagem para vocês verem, impressionante. E aí ele entende então que a missão dele não é para sua autoabsorção, não é sua auto prazer e luxo. Ele tem que ajudar as pessoas que precisam acima das vontades dele. Ele é um pouco mais difícil, mas ele supera um pouco essa guerra, supera um pouco esse momento. Eu entendia que nessa parte, então, que a guerra acabou. Por mais que tenha ficado ainda esse rei fantoche lá, os exércitos que estão ali, o Essex e os outros que sobreviveram, conseguem lidar contra da guerra, e o Angus tem a permissão de voltar para a terra da mãe dele. E aqui no final do capítulo 19 é justamente onde inicia o capítulo 1, lá no finalzinho, onde ele encontra com a mãe dele. Capítulo 20, então, vai falar da formação do clã. Depois dele explicar essa história para a mãe dele vai falar para ele que quando o pai saiu, deixou ela grávida de uma menina que agora tem 14 anos, Aiden, linda, tá? Falta aí para vocês. No epílogo vai contar então que Brigitte, aí tem o ponto de vista dela, eles mudaram, o Angus pediu para mudar, o Angus foi com o exército dele, então ele tá super poderoso, com a espada agora, ele não usa a espada, eu fiquei, como é que ele tem uma espada tão poderosa dessa e não usa? No livro 2 a gente vai falar um pouco sobre isso, caramba, eu botei tantos livros aqui do lado que não cabe. No livro 2, então, eu vou contar para vocês sobre a espada, você vai ter que ver o vídeo 2 para entender o que aconteceu com essa espada. Eles vão para a montanha, no Ducan para lá, o Angus tem uma visita dos monges, entregam para ele o manuscrito de Nennius com todas as virtudes porque ele merece. Fala assim, o Nennius faleceu, ele já estava bem idoso, faleceu de idade, tá aqui para você o manuscrito, você vai ser um novo guardador, um novo protetor, não só da espada, mas como das virtudes de Nennius, tanto cardinais, teologais, quanto dos pecados capitais que Nennius ensinou para ele, tantas virtudes que ele ensinou que vão ser passadas de geração em geração. Ele então cria uma cripta onde serão enterrados ali as gerações dos Angus ali nessa cripta, e a espada fica na boca do leão, cada leão simbolizando uma dessas virtudes que estão lá na cripta dos Macaxlans. Ele então, um pouquinho mais velho, encontrou uma mulher ali e se casou com ela. Com ela teve 5 filhos. A primeira mocinha, Gwent, homenagem à amada dele, Catharine, os outros 3 filhos, homens, Silwulf, que é o pai dele, Owen, que foi o grande treinador dele nesse outro exército que adotou ele como um afilhado, e o Angus, o caçulinha. E esse Angus é o que está no livro 2, é o Angus 2, não vou falar para você, vai ter que assistir o livro 2 para entender que Angus é esse que ele está citando aqui. Amigos, o vídeo ficou muito bom, eu resumi muita coisa, dá para ler bastante coisa, porque apesar da quantidade de páginas aqui, é muito gostoso ler, é uma das melhores histórias que eu já li, me emociono todas as vezes que eu leio, e toda vez que eu leio é a mesma história. Quando eu li a Ilíada, ela mudou, cada vez que eu leio uma história nova, eu aprendo coisa nova. Esse livro é o mesmo, vale a pena ler pelo menos uma vez na vida. O Rolando Paes, que ele foi um rei, foi um mestre a escrever esse livro aqui pra gente. Fico muito feliz, esse é o livro indicado do mês, eu indiquei para que todos pudessem ler. Ao longo do ano a gente indica pelo menos um livro para você ler por mês, e se você não conseguir ler um livro no mês, leia pelo menos no ano. Esse aqui é um livro maravilhoso para você iniciar. Eu com 16 anos iniciei minha leitura com ele, e eu gostei muito dessa história. É uma história assim, enriquecedora, tem muita lição de moral para você aprender, coisas que vão enobrecer você como homem, como pessoa, as suas virtudes ali, morais, e justamente essa parte cardinais teologais fica bem legal ali no capítulo 7, onde ele tem a sua mudança de paradigma mental. Bom, fica com Deus, mais esse livro aí, livraço, bom demais. Espero você no livro 2 e até lá.